Quem não encontrou, diz: eu vou encontrar. Glória a Deus. Tem alguns irmãos ali procurando. Vamos aguardar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3, nos diz assim a palavra: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Versículo 6: para louvor e glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Aleluia! Que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Louvado seja Deus para sempre. Sente-se adorando a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós vamos perceber e entender que quando Adão pecou, Adão, ao desobedecer a Deus, ao pecar diante do Senhor, nós vamos entender que o pecado de Adão, ele foi o reflexo para que toda a humanidade se tornasse caída diante de Deus. Então perceba que quando Adão pecou e desobedeceu a Deus, o pecado dele foi o reflexo para que todos nós nos tornássemos caídos. Ou seja, Adão, ele rompeu o relacionamento que tinha com Deus. É por isso que a palavra do Senhor nos diz, queridos, em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então perceba que toda a humanidade falhou ao atender aos padrões de Deus. Agora todos nós estamos separados, distanciados, longe da presença do Senhor. Aleluia. Mas enquanto Adão está pecando, enquanto a humanidade está distanciada e longe de Deus, nós vamos ver também que a palavra do Senhor nos diz em Gálatas capítulo de número 1 e o versículo de número 4, diz o texto: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, aleluia, nosso Pai. Tito, capítulo de número 2, versículo 14, nos diz: ele se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e nos purificar para si mesmo, um povo seu, zeloso e de boas obras. Então perceba que se de um lado Adão peca, se de um lado a humanidade está distanciada de Deus, por outro lado, Cristo se entregou na cruz para nos remir, para nos purificar, para nos justificar. Aleluia. Na verdade, queridos, todos nós estávamos longe, afastados do Senhor, porém, através da cruz de Cristo, através da pessoa de Cristo, nós temos agora, mais uma vez, acesso ao Criador. Aleluia. Ou seja, através da cruz, nós temos agora o direito de sermos chamados filhos de Deus, eleitos. Louvado seja o Senhor para todo sempre.
E é baseado nesta palavra, queridos, que eu quero trazer uma mensagem direcionada de Deus ao nosso coração, baseado neste tema: eleitos, redimidos e selados. Eleitos, redimidos e selados. Então perceba que a pessoa de Cristo foi o responsável para nos aproximar mais uma vez do Senhor nosso Deus. Então, primeiro eu quero destacar que através da cruz de Cristo, o Senhor nos tornou eleitos. Aleluia, aleluia. 1 Pedro capítulo de número 2, versículo 9, nos diz o texto: mas vós sois a geração eleita, aleluia, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Efésios capítulo de número 1, versículo 4 e 5 nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aleluia, isso aqui é muito lindo, queridos. Olha o que o texto está nos dizendo: como também nos elegeu antes da fundação do mundo. Então perceba que antes de Deus criar a terra, antes de Deus criar, irmão Edivan, os céus, antes de Deus criar o universo, Deus já tinha nos elegido, Deus já tinha nos escolhido. Aleluia, aleluia. Quando nós estávamos lá fora no pecado, Deus já havia nos elegido, Deus já havia nos escolhido. Olhe para cá, queira o diabo ou não, Deus nos elegeu. Queira o inimigo ou não, Deus nos escolheu, e nós estamos aqui para glorificar o nome dele. Aleluia. Só quem entende que foi eleito e escolhido por Deus, glorifique o nome dele essa noite. Porque ser eleito por Deus é ser escolhido por ele. Ser eleito por Deus é ser separado. Ser eleito por Deus é ser chamado para viver em santidade. Aleluia, aleluia. Deixa eu continuar o texto. Efésios capítulo de número 1, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia. Versículo 5. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Cristo Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então olhe para cá, antes de nós sermos formados, antes de sermos gerados pelos nossos pais, Cristo já havia nos elegido, aleluia, nos escolhido, nos separado. Louvado seja Deus. Enquanto nós estávamos vivendo uma vida vil no pecado, aleluia, através da cruz de Cristo, o Senhor nos elegeu, nos escolheu e nos separou para a glória e louvor do seu nome. Então deixa eu trazer uma palavra para alegrar a tua alma. Talvez você tenha vivido dias difíceis, talvez você tenha trilhado por batalhas, mas entenda, Cristo te elegeu. Nós somos eleitos, escolhidos, nós somos a nação santa, povo adquirido, aleluia, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Igreja, nós somos escolhidos por ele. Nós somos escolhidos por ele. Nós somos separados por Cristo. Então, primeiro, a cruz de Cristo nos tornou eleitos, escolhidos, não por mérito, não porque somos alguma coisa, aleluia. Como eu falei no início,
Adão pecou e o pecado se estendeu a todos nós. Nós não merecíamos nada, aleluia, mas Cristo é tão misericordioso que Ele se entregou a si mesmo, deixando a destra do Pai, aleluia, para nos eleger, nos tornar eleitos, nos tornar escolhidos, nos tornar separados para viver uma vida santa mediante a sua palavra. Louvado seja Deus. Então, primeiro, grave isso: nós agora não somos mais escravos do pecado, não vivemos mais agora segundo o curso deste mundo, segundo o sistema, aleluia, que aí está. Agora nós somos eleitos de Cristo, agora nós somos escolhidos. O pecado não tem mais domínio sobre nós, irmã Maria. O pecado, ele não pode mais nos dominar, aleluia. Irmão Adenilton, agora nós somos eleitos, agora nós somos escolhidos, agora nós estamos debaixo da vontade de Cristo. Louvado seja Deus. Só quem é eleito, só quem é escolhido, adore o nome dele essa noite. Cristo nos tornou eleitos de Deus. Segundo, Cristo, além de nos tornar eleitos, Ele também nos remiu, aleluia. Ele nos tornou remidos, louvado seja Deus. Efésios capítulo de número 1, versículo 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, aleluia, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Colossenses capítulo de número 1, versículo 14, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. 1 Pedro capítulo de número 1, versículo 18 e 19, pois vocês sabem que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata e ouro, aleluia, que vocês foram resgatados da sua vã maneira de viver, transmitindo por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, aleluia, como de um cordeiro imaculado e sem defeito. Olhe para cá, Cristo nos tornou, aleluia, redimidos. Cristo nos tornou, queridos, redimidos, ou seja, agora nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado, não estamos mais sujeitos a viver uma vida no pecado, não. A pessoa de Cristo, aleluia, Ele nos remiu, nos tornou, queridos, remidos. Agora nós estamos, pelo sangue de Jesus, alcançamos através do sangue de Jesus a redenção. Louvado seja Deus, aleluia. Como diz na palavra, não foi mediante as coisas corruptíveis como prata e ouro, mas segundo o precioso sangue de Jesus. Foi o sangue de Cristo que nos tornou remidos. A pessoa de Cristo, queridos, através da cruz, agora nós alcançamos a redenção dos nossos pecados, aleluia. Eu sei que muitas vezes o pecado, ele está diante de nós, mas quando nós que somos salvos, que somos a igreja de Cristo, entendemos que agora o pecado, ele não tem mais domínio sobre nós, porque agora, através da cruz e através do sangue de Cristo, aleluia, nós nos tornamos remidos. A redenção através do sangue, aleluia, nos tornou livres para glorificar, livres para adorar, livres para chegar aqui em um culto como esse, termos a liberdade de adorar, termos a liberdade de erguer as nossas mãos e adorar o nome dele, porque outrora, queridos, na verdade nós éramos escravos do pecado, estávamos vivendo uma vida
vida vil no pecado, mas agora Cristo nos remiu, aleluia, nos tornou livres para glorificar o nome dele. Aleluia. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 4 nos diz: sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, aleluia, pela redenção que há em Cristo. Olhe para cá, nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado, não. Cristo nos remiu, Cristo nos justificou. Olhe para cá, se o inimigo tem colocado culpa em tua mente, se talvez você tenha trilhado ainda numa vida de pecado, se talvez você ainda tenha vivido uma vida segundo o curso desse sistema, eu quero te dizer uma coisa: o pecado não pode mais ter domínio na tua vida, aleluia. O inimigo, ele não tem mais domínio sobre a nossa vida. Nós não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do medo, porque Cristo Jesus nos justificou, nos remiu. Nós estamos livres para adorar o nome dele, aleluia. Só quem é livre na pessoa de Cristo, aleluia. Se talvez alguém se levantar para apontar o dedo na tua cara e dizer: ah, porque tu era pecador, ah, porque agora só quer ser santo, anda com uma Bíblia debaixo da mão, dos braços, ah, porque agora só quer dar uma de santarrão, ah, porque agora só quer dizer que é cristão, que não peca mais. Aí tu vai dizer para ele: sim, eu vivia no pecado, eu era mentiroso, eu vivia no engano, eu não valia nada, mas Cristo, aleluia, me tornou livre, me remiu, me tornou eleito, aleluia. Cristo, queridos, morreu na cruz para nos remir de todo pecado, aleluia. Não seja mais escravo do pecado. Se talvez o pecado tenha te afrontado de perto, aleluia, entenda que o sangue de Jesus foi tão poderoso. A cruz de Cristo é capaz de nos libertar. A cruz de Cristo foi capaz de nos tornar eleitos. A cruz de Cristo foi capaz de nos remir de toda culpa, de todo pecado, aleluia. Se lá outrora vivíamos no pecado, na cachaça, no álcool, aleluia, se lá fora nós vivíamos no engano, se lá fora nós vivíamos na mentira, se lá fora nós vivíamos aí na prostituição, agora na pessoa bendita de Cristo Jesus, nós somos livres, somos remidos, somos eleitos de Deus para glorificar e adorar o nome dele, aleluia, aleluia, aleluia. Cristo nos remiu, Cristo nos purificou de todo pecado. Não há, irmão Josinaldo, sobre nós agora nenhuma acusação, aleluia. Muito embora o inimigo queira colocar culpa em nossa mente, aleluia, mas o sangue de Jesus é precioso. A cruz de Cristo é poderosa para nos remir, para nos purificar e nos tornar livres. Louvado seja Deus. Então entenda: primeiro, a cruz de Cristo nos tornou eleitos. Segundo, a cruz de Cristo nos tornou remidos, aleluia. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque através da cruz e através do sangue de Cristo, nós, igreja, somos remidos, purificados dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Terceiro, além de nos tornar eleitos, além de nos remir dos pecados, a cruz de Cristo também, a pessoa de Cristo, aleluia, nos tornou
selados, aleluia. Agora nós somos selados, há sobre nós o selo do Espírito, aleluia, aleluia. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Efésios capítulo de número 1, versículo 13, aleluia. Em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados, aleluia. Eu vou repetir isto: fostes selados com o Espírito da promessa, aleluia, aleluia, aleluia. Olhe para cá. O que o texto está querendo nos dizer é que enquanto nós ouvimos o Evangelho, enquanto a palavra nos alcançou, agora nós, igreja, nos tornamos, aleluia, nos tornamos selados. Há sobre nós o selo de Cristo. Fostes selados com o Espírito da promessa. Louvado seja Deus. O inimigo não tem mais domínio sobre nós, porque há sobre nós, irmão Edvan, um selo de Cristo. Há sobre nós, aleluia, o selo do Espírito da promessa, aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa: o selo, queridos, ele é uma marca, aleluia. Alguém que é selado, um objeto ou algum animal que é selado. Quando o animal ou o escravo antigamente, quando ele era selado, era colocado na orelha do animal ou do escravo um selo, indicava que aquele escravo ou aquele animal tinha um dono, aleluia. Olhe para cá, quando nós estávamos no mundo, nós tínhamos um selo, o selo do pecado, aleluia. Quando nós estávamos neste mundo vil do pecado, nós tínhamos um dono. Quem dominava e controlava a nossa vida era o inimigo das nossas almas. Mas o dia, aleluia, o dia que nós ouvimos o Evangelho, o diabo não tem mais domínio sobre nós, o inimigo não tem domínio mais sobre nós, porque há sobre a minha vida, há sobre a tua vida o selo do Espírito de Deus. Aleluia! Oh, aleluia, aleluia. Há sobre nós, igreja, o selo do Espírito, aleluia. Queira o diabo ou não, aleluia, nós temos o selo da promessa, nós carregamos o selo. Agora não somos mais escravos do pecado, não estamos agora debaixo do jugo do pecado, não. Há sobre nós o selo, ou seja, nós temos um dono, a igreja tem um dono. Pode se levantar o sistema, pode se levantar o diabo, mas a igreja tem um dono, irmão Josinaldo. A igreja tem um dono, aleluia. Se você entende isso, levante a tua mão, porque agora, igreja, não estamos mais debaixo do jugo do pecado. Nós temos um dono, o nosso dono é Cristo, o nosso dono é Cristo, o nosso dono é Cristo. Ora, chegaremos. A presença de Deus está aqui, igreja. Só quem é filho e herdeiro, levante a mão para adorar, aleluia. Entenda isto: enquanto nós estávamos lá fora, o inimigo controlava a nossa casa. Enquanto estávamos no mundo, o inimigo até tinha domínio sobre nós. Nós éramos escravos, nós éramos cavalos de Satanás. Agora não somos mais cavalo, não. Nós somos ovelha, nós somos filhos dele. Há uma graça dele aqui essa noite, há uma graça dele aqui essa noite. Agora nós somos selados, remidos por ele. Portanto, agora, queridos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Deixa eu repetir isto, para ver se o inimigo bate retirada esta noite. Se talvez essa semana o inimigo tenha te acusado
usado, eu venho debaixo da autoridade do Espírito para te dizer: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só quem anda no Espírito, só quem anda no Espírito, só quem é selado pelo Espírito, só quem foi remido, só quem é eleito. Se você puder, levante a tua mão, manifesta a tua adoração em gratidão a Ele, porque agora nós somos eleitos, eleitos, eleitos por Ele. Para chegar aleluia, há uma graça sobre nós, igreja. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado não pode dominar a nossa mente. O pecado não pode dominar a nossa alma e o nosso espírito, porque há sobre nós, irmão Edivan, uma graça tão poderosa, uma unção tão poderosa. O Evangelho de Cristo nos alcançou, nos libertou e nos tornou livres, livres, livres. Hoje nós podemos bater no peito sim e dizer: nós somos livres, livres para glorificar e adorar o nome de Jesus. Aleluia! Queira o diabo ou não, queira o sistema ou não, nós somos remidos, nós somos eleitos. Aleluia! Se o inimigo colocar diante de você, meu irmão, um banquete que parece ser bonito, se talvez o inimigo das nossas almas te oferecer algo, entenda, aleluia, e diga para o inimigo mesmo: não, agora não, Satanás, tu não mais tem domínio sobre mim, eu não vou pecar mais, eu não vou adulterar mais, eu não vou mentir mais, se eu roubava, eu não roubo mais, se eu vivia na prostituição, hoje eu não vivo mais, porque agora há sobre mim o selo do Espírito da promessa, há sobre mim a redenção de Cristo, há sobre nós a graça de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia. Não aceite mais o pecado lá dentro da tua casa, porque lá na tua casa há um selo. Aleluia. Não aceite mais a desordem lá dentro da tua casa, porque a tua casa tem um dono, meu irmão. Aleluia. Cristo é dono da tua casa. Há um selo. Aleluia. Como eu falei, o selo ele é uma marca, aleluia, que identifica que aquele objeto, animal ou escravo, tem um dono. Antigamente nós éramos dominados pelo pecado, sim, mas agora quem controla a nossa vida, irmão Edvan, é o Espírito Santo. Nós não damos nenhum passo sem a direção do Espírito, nós não damos nenhum passo sem a direção do Senhor, nós não tomamos nenhuma decisão sem consultar o Senhor, porque quem controla a nossa mente, quem controla a nossa casa, quem domina os nossos projetos e os nossos sonhos é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Há uma graça de Deus aqui. A igreja tem liberdade para adorar, porque antes nós não tínhamos esta liberdade, mas agora você tem liberdade para manifestar a tua adoração. Aleluia. Não seja um crente apático, não tenha timidez. Aleluia. Não, agora mesmo é para nós rasgarmos o nosso coração, rasgarmos a nossa alma e adorar o nome dele, porque agora nós somos livres, livres, livres de todo pecado e de toda acusação. Louvado seja Deus. Aleluia. A cruz de Cristo, queridos, nos tornou eleitos.
A cruz de Cristo, meus irmãos, nos tornou remidos. E a cruz de Cristo foi capaz de colocar em nós o selo do Espírito. Nós temos um dom, igreja. Nós temos um dom. Entenda isso, o dono desta obra é Deus. O dono desta obra é Deus. O dono desta obra é Deus. A igreja não foi estabelecida pelas mãos do homem, não. Este projeto não é um projeto do homem, não. O homem foi apenas uma ferramenta necessária para que esta igreja fosse estabelecida neste lugar. Mas quem é o autor, quem é o dono, é o Senhor Jesus. E deixa eu alegrar a tua alma. Aquele que é dono está no controle da situação. Aquele que é dono permanece no controle. Aleluia. As águas podem até rugir, o fogo pode se levantar, mas o dono permanece no trono. O dono permanece no trono. O dono permanece no trono. O dono não perde o controle não da situação. O barco pode até naufragar, o barco pode até balançar, mas não vai naufragar, porque Jesus está no barco. O dono está no controle da tua casa. O dono está no controle da tua vida. Aleluia. Queira o diabo não haverá morte na tua casa, não haverá suicídio, porque o dono está no controle. O dono está no controle. O dono está no controle. Só quem pode adorar, só quem pode adorar o nome dele. Adore, 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 adore. Eu sei que estamos no culto de doutrina, mas há uma graça de Deus aqui esta noite. Se você puder adorar e glorificar o nome dele, aleluia, porque o dono permanece no controle. Cristo está no controle da tua vida, aleluia. Permaneça orando, minha irmã, permaneça buscando a presença dele, porque enquanto tu derrama as tuas lágrimas, ele está trabalhando no coração daquele homem, ele está trabalhando no coração daquele filho, ele está mudando o cenário, aleluia, para que você entenda isto. Cristo está no controle da tua vida, ele está no controle, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo nos tornou remidos, eleitos, remidos, e há sobre nós o selo. O selo, nós temos um dom. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu não quero chamar aqui ninguém para se reconciliar na frente, mas se porventura o inimigo tem trabalhado em pensamentos na tua mente, se você sentir de Deus, vem aqui, porque hoje Cristo, ele te liberta de toda culpa. Aleluia. Cristo é poderoso para nos tornar eleitos, remidos e selados. Eleitos, remidos e selados. Não há sobre nós mais o domínio do pecado. Nós estamos livres na pessoa de Cristo. Nós estamos livres na pessoa bendita de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu lembro da mulher adúltera, quando ela estava diante de Jesus e daquela multidão, aleluia, Jesus olhou para a multidão e disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. De repente, daqui a pouco, começa a sair um por um, e só fica ela com Jesus, e de repente aquela mulher olha para Cristo, Jesus olha para ela, e Jesus disse: mulher, cadê os teus acusadores? Aleluia, ninguém pode te acusar, agora eu te digo, vá e não peques mais. Ou seja, aquela mulher foi liberta, aleluia, o pecado não teve mais domínio sobre ela, mas ela precisou andar segundo o Espírito e mediante os padrões da palavra. Aleluia, olhe para cá, o pecado
pecado não tem mais domínio sobre a tua mente, o pecado não tem domínio sobre a tua vida, porque Cristo já nos libertou, nos purificou, nos tornou remidos, nos tornou eleitos, e há sobre nós o selo do Espírito da promessa. Nós temos um dom. Coloque as mãos no teu coração, se você puder. Coloque as mãos no teu coração, se você puder, e comece a orar agora. Aleluia, abra o teu coração e comece a agradecer a Cristo, porque outrora nós não tínhamos esta liberdade, nós vivíamos cegos espiritualmente, havia a nossa visão espiritual era tapada, aleluia, nós andávamos segundo o curso deste mundo, mas agora nós somos livres na pessoa de Cristo. Comece a agradecer a Ele agora, comece a invocar o nome dEle agora, chame a presença dEle para pertinho de você agora, porque outrora nós vivíamos lá no pecado, igreja, mas agora nós temos liberdade em Cristo. Nós temos o selo da promessa, aleluia. Não sei se alguém entende isso, aleluia, mas há uma presença que paira sobre nós, é o selo do Espírito que há sobre nós, é o selo da promessa que está sobre a tua vida, aleluia. Tenha liberdade esta noite de adorar, de glorificar, de bendizer o nome dEle, aleluia. Coloque a tua mão no coração. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento o nosso coração se alegra, a nossa alma se alegra, porque outrora, meu Deus, nós estávamos cegos espiritualmente, nós vivíamos no pecado, mas para a glória e louvor do teu nome, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos purificou, nos remiu, nos tornou eleitos. Pai querido, nós repreendemos agora toda acusação que há sobre as nossas mentes. Se porventura o inimigo das nossas almas tem trabalhado, Pai, implantando pensamentos contrários, implantando pensamentos de dúvida, eu repreendo agora, debaixo da autoridade do sangue de Jesus, toda acusação, aleluia, é repreendida em nome de Jesus, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo, nós te glorificamos, meu Deus, porque estamos em Cristo Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, nos faça entender, Pai querido, que agora o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas, porque agora nós somos eleitos. Faça, Pai querido, com que a igreja entenda que agora o pecado, a mentira, o adultério, a fornicação, o roubo não faz mais parte da vida daquele que vive com Cristo, porque agora, Pai, o Senhor nos remiu de todo o pecado. Nos faça entender, meu Deus, todos os dias que há sobre nós agora o selo, aleluia, do Espírito Santo, o selo da promessa, ou seja, nos faça entender, Pai, que agora nós temos um dom, que a nossa casa tem um dom, que os nossos projetos, aleluia, tem um dom. Senhor da glória, permaneça no controle das nossas vidas, nos faça entender isto, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Permaneça conosco, nós oramos a Ti com fé, nós Te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja dá um brado de glória a Deus bem alto para Jesus. Aleluia. Sente-se só mais um minuto.